Para começar, veremos alguns aspectos anatómicos do dente. O dente divide-se em duas partes, uma parte visível com a qual mastigamos e uma parte oculta no osso, a raiz. O periodonto é o conjunto dos tecidos que permitem fixar o dente ao maxilar. A perda de um dente é a consequência da perda de uma raiz. Enquanto existe a raiz, é possível restaurar o dente. A raiz pode-se ter perdido devido a um traumatismo, a um processo avançado de cárie ou perda de suporte ósseo, devido à doença periodontal. Mesmo na ausência de dor ou de déficit estético, o dente perdido deve ser substituído imperativamente. De facto, os nossos 32 dentes formam um conjunto estável. Quando falta um dente, os dentes vizinhos tentam ocupar o espaço livre e, inevitavelmente, deslocam-se. O dente terá tendência a mover-se e propiciará o aparecimento de espaços interdentários. A partir daí, uma acumulação de restos de alimentos poderá ocorrer e, por essa razão, os dentes vizinhos apresentam muitas vezes cáries. Além disso, estes dentes, ao tentarem ocupar o espaço, já não funcionam segundo o seu eixo e será inevitável o seu descarnamento. Mas isto não é tudo. O dente oponente no outro maxilar também será afetado. De facto, a natureza, não gostando do vazio, fará com que o dente antagonista saia do seu sítio para procurar um apoio. Isto levará ao aparecimento de espaços interdentários e, consequentemente, à acumulação de restos alimentares, cujas consequências já vimos anteriormente. Assim, podemos afirmar que a ausência de um dente afetará a curto prazo os 7 dentes vizinhos. Este processo irá propagar-se até afetar toda a dentição. O paciente afetado pela perda de um dente mastigará do lado oposto, cujos dentes demasiado solicitados vão aumentando o seu risco de cárie. É bom lembrar que uma má mastigação leva a uma sobrecarga de trabalho para o estômago e, por consequência, a problemas digestivos. Para além de tudo isto, os desequilíbrios causados pela ausência e movimentações dos dentes podem criar problemas de articulação entre o crânio e a mandíbula. Esta situação pode ser acompanhada por dores na zona do ouvido. O que posso fazer para evitar isto? O seu dentista irá propor-lhe a colocação de uma prótese para substituir os dentes ausentes e restaurar a mastigação, a dicção e a estética. Uma das soluções é a prótese fixa. Trata-se de substituir o dente perdido por uma coroa que ficará integrada numa ponte. Uma ponte dentária é um conjunto de dentes artificiais que se apoia sobre as raízes dos dentes vizinhos ao dente em falta. Os dentes vizinhos podem ser mantidos vitais ou ser desvitalizados. Operação que consiste em remover o tecido pulpar danificado e substituí-lo por um material inerte e estanque. Se a parte visível do dente estiver muito danificada, poderá ser necessária a colocação de um núcleo. A ponte pode substituir um ou vários dentes em falta. Caso apenas esteja ausente um dente, 2 pilares serão suficientes na maioria dos casos. Mas quando faltarem 2 dentes, será mais prudente recorrer a 3 pilares de forma a repartir melhor as forças exercidas durante a mastigação. As pontes podem ser mais extensas e, obviamente, o número de pilares aumentará de acordo com o número de dentes a substituir. Para executar uma ponte, o seu dentista irá preparar os dentes pilares e fazer uma impressão dos mesmos que será transmitida ao técnico de prótese. Depois de uma eventual prova, esta ponte será cimentada definitivamente, permitindo assim ao paciente recuperar a função estética. Dependendo do material usado, podemos dividi-las em 2 categorias. Em primeiro lugar, as pontes com coroas metálicas,
que apresentam a vantagem de restituir ao dente a sua forma e função, mas que têm o inconveniente de ser inestética. Por esta razão, está sobretudo destinada a substituir dentes posteriores. A melhor solução é a cerâmica, que substitui não só a forma e função, mas também a estética. A cerâmica é obviamente insubstituível na zona anterior da boca, mas também é recomendada na zona posterior de forma a melhorar a estética conjunta do sorriso. Após a colocação de uma ponte, impõem-se algumas recomendações. Não deverá mastigar sobre a zona da ponte durante as horas seguintes à sua colocação. Poderá sentir algum desconforto. Esta sensação de desconforto ou de corpo estranho ao fechar a boca é normal. E não deve preocupar-se. Deve escovar os dentes desde a gengiva até à ponta dos dentes. Ao longo da sua vida, pode acontecer que uma ponte se descole. Deverá, neste caso, procurar cimentá-la o mais rapidamente possível para evitar a deslocação dos dentes vizinhos, o que levaria à impossibilidade de recolocar esta ponte. Por fim, é importante relembrar que uma ponte nem sempre é a solução ideal. Para executar uma ponte, é necessário preparar os dentes vizinhos. Quando estão danificados ou desvitalizados, isto pode não ser um problema, mas quando os dentes estão sãos, é preferível evitar talhá-los. Por esta razão, nesse caso, é sempre preferível a colocação de um implante, desde que tal seja possível. Um implante é uma raiz artificial que irá suportar uma coroa convencional. Uma prótese removível, devido a todos os seus inconvenientes, só deverá ser colocada como último recurso.